A paz do Senhor, queridos, meus queridos. Um grande prazer, uma alegria estar com os queridos mais uma vez. Hoje eu queria compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu estava aqui no momento do expediente do meu trabalho e ouvindo algumas notícias, ouvindo algumas coisas, e me veio essa passagem, me veio alguns episódios que envolvem esse versículo. E Paulo aqui nesse momento, ele faz uma alusão aos esportistas de sua época. Não existia esportista profissional naquela época. O que se entendia por prática esportiva era no Coliseu de Roma, onde os cristãos eram jogados aos leões, ou havia algumas competições que levavam até a morte na disputa de gladiadores, ou mesmo alguma coisa que os gregos tinham por costume. Então nós vemos aí hoje o esporte sendo divulgado em todo o tempo, em todo o mundo, e como os esportistas nos dias de hoje eles se preparam para ter, quando chegar o momento da disputa dos campeonatos, das Olimpíadas, das Copas do Mundo, em suas diversas modalidades. Eu anotei algumas coisas aqui para lembrar, e no momento já eu vou dizer o porquê que eu resolvi compartilhar isso com os queridos. Nas Olimpíadas da Alemanha em 1936, um americano chamado Jesse Owens, ele chegou para disputar a Olimpíada daquele ano, e era a época em que o nazismo estava em alta e agia com muita força na Europa, e Adolf Hitler pregava a superioridade da raça ariana. E, para sua surpresa, esse americano Jesse Owens, ele não só ganhou 3 medalhas de ouro na modalidade para a qual ele foi, se não me falha a memória, no atletismo, ele ainda fez com que Hitler se retirasse do estádio no momento que ele, Jesse Owens, representando os Estados Unidos, iria receber a sua medalha. O que chamou a atenção e que causou a insatisfação de Hitler era que Jesse Owens era negro, e isso irritou profundamente Hitler, porque dentro do seu país um americano e negro ganhou a medalha de ouro. Um outro fato que marcou a história das Olimpíadas foi John Stephen, no México, em 1968. Na maratona ele chegou em último lugar, depois mais de uma hora em que o primeiro já tinha cruzado a linha de chegada. E a razão disso foi que no início da competição ele machucou a sua perna, e ele continuou mesmo assim com algumas ataduras, alguns ferimentos na sua perna, foi tratado de alguma forma para que ele pudesse continuar. E quando ele chegou ao final da maratona,
foi perguntado para ele: escuta, Jesse, por que você continuou? Por que você insistiu? Você chegou a mais de 1 hora do primeiro lugar. Ele falou: olha, eu vim pra cá, não foi pra ganhar medalha. Eu vim aqui para começar e terminar o meu objetivo. Então, ficou marcado na história das Olimpíadas a postura desse atletismo. O outro episódio que marcou, e muitos da minha época, talvez um pouquinho mais velho, vão se lembrar da sueca Gabriela Andersen, nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Foi uma imagem que rodou o mundo inteiro e ela foi alvo de palestra na época em muitos lugares. O fato que chamou a atenção foi que tanto ela quanto o Jansen terminaram em último lugar. Mas o que chamou a atenção na Gabriela Andersen foi que, além de ter chegado em último lugar, o estádio também estava lotado. Os espectadores estavam esperando terminar o evento, que ainda faltava a chegada dela. E as câmeras, queridos, não hesitaram em acompanhar ela até o final. Depois, o que os irmãos quiserem, pode buscar no canal do YouTube o nome Gabriela Andersen. Ela é sueca. E aí os irmãos vão ver a imagem, que muitas vezes a gente falando não causa tanto impacto quanto assistindo a imagem. Queridos, essa mulher, ela entrou no estádio cambaleando, exausta, com cãibras, beirando ao colapso da exaustão. Ela praticamente se arrastava na sua caminhada até chegar ao seu objetivo, que era cruzar a linha de chegada. E a imagem era dramática, irmãos, dramática. Você imagina um atleta de alta performance, isso nós estamos falando de 1984, eu tinha 9 anos de idade. Então, queridos, foi uma imagem que rodou o mundo, e a gente vendo, né, essas imagens até hoje, a gente vê o quão dramático foi para aquela mulher chegar. E é um detalhe, foi a primeira vez que houve uma maratona feminina numa Olimpíada. E até hoje muita gente não lembra quem foi a vencedora daquela primeira maratona feminina numa Olimpíada. Mas todo mundo lembra quando se fala de Gabriela Andersen, uma sueca. Todo mundo vem a imagem na cabeça da dramaticidade que foi para aquela mulher chegar na linha de chegada. E segundo se diz em reportagens, em documentários da época, é que seus treinadores e quem estava ali ao redor dela, tentando ampará-la na chegada, porque ela cambaleava de um tal jeito, de uma tal maneira, que não era difícil ela cair no chão e de repente ter um traumatismo craniano, fraturar um braço, uma perna, porque a desidratação dela também estava além do limite. Mas o esforço, o desejo de chegar ao final era tão grande que só depois que ela cruzou a linha de chegada ela se entregou. E aí ela foi amparada, ela foi carregada para que ela tivesse seus cuidados médicos. Um outro fato que eu quero lembrar com os irmãos aqui, esse já é da minha época, alguns irmãos também vão lembrar, foi quando o nosso piloto brasileiro, Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, ele tinha ganho corridas em todo o mundo, mas ainda não tinha ganho aqui no Brasil. E as 2 corridas que ele ganhou aqui no Brasil foi dramática. Uma delas foi quando ele estava
para largar e o carro apagou. Ele não pegava. E quando pegou, ele já estava numa das últimas posições do grid. E correndo enlouquecidamente para buscar o primeiro lugar. Ele foi perdendo marchas. Perdeu a quinta marcha. Perdeu a terceira. Perdeu a quarta. Perdeu a segunda. Só ficou com a primeira e com a sexta marcha. Evidentemente, quem dirige sabe que para usar a primeira marcha, só para quando o carro está parado ele vai sair. Mas imagine você, num carro de potência, que precisa estar em alta velocidade para se usar a sexta marcha. Um carro para se usar a sexta marcha, ele tem que estar em alta velocidade, senão o motor não consegue puxar o carro. E aí, queridos, ele ficou a maior parte da corrida só com a sexta marcha. O esforço físico para segurar um carro de grande velocidade, só com a sexta marcha. E detalhe, ele de todo esforço, volta após volta, ele conseguiu chegar na primeira posição. Evidentemente eu estou simplificando a história para a gente chegar no ponto final da mensagem que eu quero chegar com os queridos. Ele cruzou a linha de chegada. A torcida no autódromo de Interlagos foi uma loucura. Então, queridos, o que eu quero chegar nesse ponto com a mensagem com os queridos nesta noite? A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. Esse texto que nós lemos fala que aqueles que correm no estádio, evidentemente nós estamos falando de todos os esportistas, todas as modalidades, sejam eles quais forem, principalmente os atletas de alta performance. Eles têm um preparo muito árduo, muito forte. Eu li um livro há muito tempo atrás chamado A Semente da Vitória. E o autor desse livro se chama Nuno Cobra. Ele era o preparador físico do Ayrton Senna. Ele conta nesse livro, dentre outras coisas, que quando ele treinava o Senna em suas corridas, ele evidentemente, quando ele não estava dentro do carro, ele fazia uma corrida na pista e o Nuno Cobra cronometrava a corrida dele. Então, numa volta, se ele levava 20 segundos, na sequência ele cravava o mesmo tempo. E assim era uma volta após volta. Então ele tinha um condicionamento físico muito puxado, muito bem preparado. O estado mental dele era dos mais invejáveis. O controle emocional dele era intenso, era muito forte. E você imagina um ser humano dando uma volta, correndo e cravando o mesmo tempo, e quando oscilava era 1 segundo para baixo ou 1 segundo para cima. O corpo desse homem era uma coisa incrível. Mas onde eu quero chegar com os irmãos relatando tudo isso? Irmãos, como eu disse agora há pouco, a Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. O condicionamento físico do cristão, ele está baseado na oração. A nossa força, o nosso preparo físico, espiritual, ele vem através da oração. Sem a oração, sem a dedicação da oração, nós não conseguiremos vencer. Sem o esforço, sem a dedicação, nós não vamos conseguir vencer. O Senhor está conosco, é bem verdade, mas Ele nos manda orar sem cessar. E a Bíblia também nos diz que nós vamos vencer, nós vamos chegar ao céu pelo esforço. E é preciso, irmãos, que nós tenhamos um condicionamento físico e espiritual muito bem preparado, porque as lutas irão vir.
E se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir vencer. O desânimo, a fraqueza, a tristeza, irmãos, ela é para todos. Mas se nós temos definido no nosso coração o nosso alvo, o nosso objetivo, qualquer um desses atletas que eu mencionei para os queridos, qualquer um deles, eles não desistiram. Eles manteram firmeza para chegar ao seu objetivo final. O objetivo final deles era vencer. Ou, para alguns deles, era terminar o seu objetivo. Então, queridos, que os irmãos tenham na sua mente, no seu coração, de que o nosso preparo espiritual será na base da oração. E aí nós iremos vencer. Então, queridos, não desanime, não pare de orar. Pegue um desses atletas que eu mencionei para os queridos como exemplo. Olha os discípulos, os apóstolos, que mesmo em grandes desavenças, em grandes dificuldades, eles não desistiram. Jesus, em grandes momentos de grande dificuldade, ele não desistiu, porque ele precisava cumprir com o objetivo para o qual foi enviado. Ele não desistiu, e por isso hoje nós temos o direito à salvação. Nós temos o nosso nome no livro da vida por causa que Jesus não desistiu de nós. O Senhor ainda não desistiu de você e nem de mim. Então, queridos, não desista, não pare, continue orando, continue lutando, porque Israel, muitas das vezes, diante do seu oponente, muito mais poderoso, muito mais preparado, quando o Senhor disse, guarda a espada e somente com seus olhos contemplará, Israel via a vitória sem sequer tocar na espada. Mas quando resolvia tocar na espada, porque o Senhor já tinha preparado a entrega do seu adversário nas suas mãos. Então, meus queridos, não pare. Se você está pensando em parar, não pare. A você que continua combatendo o bom combate, continua lutando, continua se esforçando, continue. Continue, porque o Senhor está com você. O Senhor te chamou, o Senhor te ungiu, Ele te escolheu. Entre tantas outras pessoas, Ele olhou para você e eu vou chamar esse para meu servo, ser um vaso escolhido, um instrumento meu, para enviar o meu evangelho, a minha palavra, a salvação aos fracos, aos oprimidos e aos que estão caídos. Amém, meus irmãos? Então, fique com essa palavra, fique com essa mensagem e que o Senhor possa te usar grandemente para abençoar o seu povo, o seu rebanho e aqueles que estão fora do aprisco do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.